Muito bem, meus amigos, estamos começando agora uma série de vídeos onde estaremos trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração, um recado que o Senhor tenha colocado dentro do meu coração. Eu quero aqui, através desses vídeos, deste canal, trazer para você então essa palavra, que ela produza frutos abençoados no teu coração, na tua vida, e que esses vídeos possam ser um canal de bênção para você. Depois de um grande tempo publicando mensagens no blog A Palavra de Deus Revelada.blogspot.com, estamos então começando agora trazendo as mensagens que Deus tem nos dado através de vídeos para você evangelizar, para você se edificar, para ser, como eu já falei, um canal de bênção para você, ok? E eu quero falar um pouquinho aqui de oração, sabendo que a oração ela é o nosso veículo, o nosso canal de comunicação direta com Deus. O crente que não ora é um crente que está perdendo muitas bênçãos aí, está deixando de desfrutar de uma vida melhor, porque a oração ela nos traz refrigério, ela nos faz receber muita coisa vinda de Deus. O Espírito Santo trabalha na nossa vida através da oração, e é uma maneira de nós buscarmos consolo, desabafarmos diante de Deus, de o Senhor conhecer as nossas necessidades, o que se passa no nosso coração, de nós colocar para fora a nossa fé, porque Jesus fala em Marcos capítulo 11 que se nós temos uma montanha, ou seja, um problema, uma dificuldade, e nós temos fé no coração, mas se eu não me dirijo à montanha, se eu não falo à montanha, o que adianta eu ter essa fé dentro do meu coração? Então precisamos falar, precisamos orar, precisamos manter na nossa vida comunhão com Deus, com a oração. Então, e eu quero então falar aqui alguma coisa interessante, muito importante, que nós devemos prestar atenção, entender antes de nós orarmos. Porque se nós não entendermos aquilo que eu vou procurar aqui passar para você, esse recado, essa palavra, essa mensagem, se nós não entendermos tal coisa, podemos, vamos dizer assim, prejudicar esse nosso canal de comunicação com Deus e não sermos bem-sucedidos na oração, não recebermos aquilo que pretendemos receber com a nossa oração diante de Deus. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, você abrisse o seu coração, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser uma bênção de Deus para você. Eu gostaria de, antes de nós iniciarmos essa mensagem, nós fazermos um minutinho de oração e nós pedimos aqui a Deus que Ele venha falar conosco, que Ele venha se expressar através desse vídeo e que seja uma bênção na nossa vida. Vamos orar. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, viemos aqui neste momento te pedir que Tu venha falar conosco através dessa mensagem, desse vídeo. Talvez há pessoas do outro lado passando problemas, dificuldades, necessidades, e eu quero te pedir que Tu fale com essa pessoa, que Tu traga fé, esperança, que Tu desperte nesta pessoa o desejo de Te buscar, que haja entendimento, que seja o Teu Espírito falando conosco, nos ensinando com a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Nos abençoe através dessa mensagem, desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia aí? Então vamos abrir ela. Se você não tem, então você
anote aí, pegue um papel, uma caneta, rapidinho, para você anotar as referências que eu vou passar, para você meditar depois, passar para alguém, e vai ser muita alegria para mim ver você estudando essa mensagem, aprendendo posteriormente mais com ela. Tenho certeza que muita coisa Deus vai revelar a mais ao seu coração. Vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar esse estudo lá em João, capítulo 3. Como se diz, é o texto áureo do cristianismo, né? E é um texto que nós temos que estar com ele muito bem gravado no nosso coração, e cada vez que nós evangelizamos alguém, nós sempre falamos dele, e é uma verdade fantástica que contém esse versículo. Vamos ler? João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha bem, a Bíblia está dizendo aqui, porque Deus amou o mundo. Quer dizer, Deus, Ele nos amou tanto, Ele tem um amor tão fantástico, grandioso por nós, que Ele foi capaz de entregar o seu único Filho por nós, morrendo numa cruz, uma morte terrível, porque Ele queria nos ver abençoados. Ele queria nos ver salvos, libertos, longe do pecado. Ele queria poder nos dar do seu Espírito, para que nós não mais vivêssemos uma vida além daquilo que Ele projetou, ou melhor, aquém, né? Longe do que nós devemos viver, ou que Ele gostaria que nós vivêssemos. Então, Ele, desde o início, quando a Bíblia narra a criação em Gênesis, Deus tinha uma ideia, Deus tinha um projeto para o homem, de vida, para ele ser feliz, para ele ser uma bênção. Porém, a gente sabe, o homem pecou, errou, deixou o pecado entrar no mundo, na sua vida, e isso começou a destruir o ser humano, começou a destruir este mundo. E Deus nunca deixou de nos amar. Talvez alguém pergunte, mas por que Deus se afastou? Na verdade, o pecado faz separação de nós com Deus. Toda pessoa que anda em pecado, esse pecado se torna uma barreira que impede da pessoa estar face a face com Deus. O pecado se torna uma barreira. Então, toda pessoa que está no pecado, ela impossibilita Deus de agir na sua vida. Somente então quando essa pessoa ela recebe a palavra, deixa ela entrar dentro do seu coração e a palavra começa a libertar, é que Deus então vai começando a ter liberdade de trabalhar nesta pessoa. Até mesmo porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não vai chegar trabalhando assim na nossa vida. É necessário nós abrirmos a porta do nosso coração. Quando nós abrimos então, após ouvirmos a palavra, convidamos o Senhor a entrar na nossa vida, no nosso coração, a agir, então Ele começa a realizar o sonho dele na nossa vida. Então a Bíblia está dizendo aqui, em João 3,16, que Deus amou o mundo. Não o pecado, mas o ser humano. E Deus nos amou tanto, e Ele deseja fazer de nós uma bênção tal, que Ele pega o seu filho e diz: meu filho, desce lá, salva o homem, tira o homem do pecado. E Jesus disse: Pai, eu vou lá, vou descer, vou pagar um preço, e eu vou trazer o homem de volta para as tuas mãos. Então, Deus entrega o seu filho. Jesus vem como homem. Por quê? Porque Ele nos amou. E por amor, Ele se entregou numa cruz, uma morte horrível, para nos abençoar. Simplesmente isso, nos abençoar. Porque Ele nos ama.
E aqui vem a primeira coisa, número 1, primeira coisa que você precisa entender antes de você orar, antes de você entrar em comunicação com Deus através da oração. Se você não entender isso, esse princípio básico, você vai ter uma vida de oração muito péssima, muito ruim. E o que seria, pastor? Como o texto fala, Deus nos ama. E Ele nos amou tanto que enviou seu único Filho para nos salvar. Eu e você. Tirar os nossos pecados, nos justificar, nos tornar a justiça de Deus. Então, aqui eis o primeiro princípio. Quando você vai orar, quando você vai entrar em oração, quando você vem à igreja, quando você quer ter uma comunhão com Deus, você precisa entender isso. Deus nos ama. Imagina uma pessoa querendo ter uma vida de oração, uma pessoa querendo que Deus lhe ouça, que Deus lhe abençoe, que Deus possa agir na sua vida, convidando Deus para entrar no coração dela e não ter essa certeza. Imagina uma pessoa querendo falar com Deus, querendo estar na presença de Deus, querendo receber algo dele e não ter essa consciência que Deus lhe ama. Então a pessoa que não tem essa consciência que Deus lhe ama, que Deus lhe deseja o bem, como que ela pode querer ter certeza que vai receber algo se ela não tem esse entendimento? Pô, Deus me ama, então eu vou orar, eu sei que Ele vai me ouvir porque Ele me ama, Ele vai interferir na minha vida, Ele vai entrar com o poder dele, Ele vai operar de forma sobrenatural, fazendo coisas grandes, Ele vai agir, Ele vai fazer algo acontecer. Eu só posso ter essa fé forte se eu entendo que Ele me ama. Porque se eu acho que Deus não me ama, se eu acho que Deus não se importa comigo, como que eu posso esperar que Ele vai fazer algo? Então eis aqui uma grande questão. Por que muitas pessoas não têm sucesso na oração, ou não conseguem orar, não conseguem ter uma vida de oração com Deus? Uma comunhão agradável em oração com Deus. Porque a pessoa já entra em oração não tendo essa consciência. Ela entra em oração achando que Deus não lhe ama. Ela entra em oração achando que Deus vai fazer alguma coisa por pena ou por qualquer outro motivo. E se Deus vai lhe ouvir, se Deus vai fazer algo por você, é porque Ele ama você. Não é porque você é bonitinho, porque você é branco ou negro, ou amarelo ou vermelho, ou de uma classe social A, ou B, ou C, ou D, ou você nasceu na América, ou na América Latina. Não, Deus vai abençoar você porque Ele ama você, porque você se dispôs a servi-lo, a buscá-lo, você tem fé, você crê nele, e é isso que vai habilitar Ele agir na tua vida. Então, se eu entro em conexão com Deus, não acreditando que Ele me ama, as coisas ficam difíceis. Então eu tenho que ter essa certeza no meu coração: Deus me ama. E por Ele me amar, eu vou falar com Ele agora, eu vou abrir o meu coração, eu vou tomar a espada, a palavra de Deus, que tem os seus decretos, as suas promessas, as suas declarações, vou reivindicar a bênção dele na minha vida, vou buscá-lo para que a promessa se cumpra na minha vida, porque eu sei que Ele me ama, Ele deseja me abençoar. Você sabe que tem pessoas que acham que Deus é um carrasco, que Deus é mau, que Deus Ele faz as coisas só quando nós choramos muito ou suplicamos